Saudações cooperativistas para todos, sejam todos bem-vindos. Esse é o ContaCast, uma iniciativa da rádio CBN Amazônia. Bom, gente, eu sou Fabiano Oliveira, sou contador, especialista em sociedades cooperativas, há 20 anos atuando com contabilidade e gestão de sociedades cooperativas, em busca aí de um mundo mais cooperativo para todos. Esse espaço você sempre vai encontrar tudo sobre sociedades cooperativas, inovação, contabilidade, gestão, tudo que foi desse mundo. Então esse é o objetivo desse canal, pelo menos uma vez no mês, trazer para todos vocês aí informações sobre o mundo das cooperativas. E hoje, um dia bastante especial, né, nesse segundo episódio aqui do ContaCast, voltado especificamente para o cooperativismo, eu tenho o prazer aqui de trazer duas pessoas que são sumidades no assunto, né, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. O tema hoje que a gente vai abordar será uma análise geral das sociedades cooperativas operadoras de plano de saúde. Um tema bem específico e bem interessante, que interessa não só para os gestores desse ramo específico de cooperativa, mas também para todos os usuários, né? Todo mundo que é usuário de um plano de saúde que é operacionalizado por uma cooperativa, com certeza tem interesse em saber como isso funciona, né? Então serve para tudo. E quem vai falar sobre esse assunto hoje comigo aqui, com muita maestria, são dois caras aí muito bons na área, são amigos pessoais também. Um é o Leonel Mendes e o outro é o Clóvis Leal Júnior. Os dois são especialistas nessa área, não só por atuarem, trabalharem nessa área já há longas, mais aí de décadas trabalhando, dedicando a essas áreas, mas os dois trabalham também, já trabalharam. O Leonel, falar um currículo rapidinho dele aqui, ele trabalhou na Unimed Belém e depois também trabalhou na Federação das Unimed de Santa Catarina. E atualmente ele é um dos sócios administradores da GRC, uma empresa especialista em gestão, compliance, gestão de risco, governança, especializadas principalmente para operadoras. Já o Clóvis Leal Júnior, também um especialista na área, tem uma empresa também, a C3LX, especialista nesse assunto. Também é consultor da Uniodonto Belém já há mais de 10 anos, 10, 12 anos, né, Clóvis? Fora outras Unimed e Uniodontos que ele atende pelo Brasil afora, além dessa aqui de Belém. Bom, vou passar a palavra para os dois aqui, fazer uma breve fala sobre esse mundo que eles vivem aí, e depois a gente retoma para iniciar as perguntas, com certeza vão ter muitos detalhes aí importantes sobre esse assunto de hoje. Leonel, por favor, filho. Fabiano, caros ouvintes, é uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês sobre essa temática tão importante, que é a cooperativa, esse setor aí que movimenta bastante da economia nacional e de suma importância ali para a continuidade e longevidade das operações do mundo cooperativista. Boa noite, ouvintes da Rádio CBN. É um grande prazer estar aqui a convite do Fabiano, convite da rádio. E a gente tem aí grandes desafios no mundo cooperativista, né? E a cooperativa de saúde, ela tenta buscar no mercado um espaço diferente, né? Porque ele é o atendimento do próprio dono. Então, muda a figura da personificação jurídica, né? Muda a situação. Então, quando você é atendido pelo dono, o atendimento tende a ser diferente, e são muitas lutas, né, que as cooperativas de saúde têm. Então, é um breve. Bom, beleza, cara. Bom, satisfação ter vocês dois aqui. Eu já trabalhei com os dois, são os amigos também, e muita experiência nessa área. E assim, assuntos são muitos, né? Uma horinha aqui não vai conseguir abordar nenhum mínimo necessário que a gente precisa, mas com certeza vamos trazer grandes informações nessa área para os nossos colegas, nossos gestores de cooperativa. Bom, eu queria fazer uma pergunta inicial, fazer para cada uma pergunta, e depois, se os dois quiserem inteirar também, o outro também fica à vontade, tá? Que esse é o objetivo, de trocar ideia, discutir, isso é um bate-papo, não é na formalidade. E assim, hoje, as operadoras de plano de saúde, Clóvis, a gente tem assim existem as não cooperativas e as cooperativas, a gente sabe disso. Então, nosso foco é bem mais a cooperativa. Então, a gente sabe das dificuldades do sistema cooperativista, da existência das sociedades cooperativas, que tem as regras que elas se enquadram nas regras voltadas da legislação específica da sociedade cooperativa, além de seguir à risca as normas da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar.
que também tem que ser seguida, assim como qualquer operador de plano de saúde não cooperativo. E eu pergunto assim, qual o maior desafio hoje das cooperativas médicas e odontológicas nesse segmento? Como você entende, o que você vê na sua experiência hoje de trabalhar já há décadas nessa área? Qual é o maior desafio das cooperativas desse setor? Muito boa pergunta, Fabiano, que o grande desafio é realmente estar diferenciado na legislação, né? A gente tem aí a 9656, temos a 5764, que é a lei das cooperativistas, e, assim, a pouca inserção, né, nas normas, tanto da agência quanto tributárias, em questão das cooperativas, né? A gente sabe que existe a questão da bitributação, enfim, mas o grande desafio é estar completamente diferenciado, tanto na legislação, quanto também na situação com os próprios cooperados, né? Porque as cooperativas, elas têm um grande problema de fazer com que o cooperado ele se sinta dono e não um prestador de saúde. Verdade. Então, a gente tem esse impasse, né? É preciso momentos como esse que a CBN está promovendo, é preciso momentos em que a gente possa educar e fazer com que o cooperado ele se sinta realmente dono do negócio e não somente um prestador. Eu acho que esses dois pontos de legislação e o ponto do cooperado se sentir parte do todo e não apenas um prestador que são os grandes desafios desse ramo. Infelizmente, essa questão, quando a gente fala de cooperativa, a gente, lógico, não são todas, mas a grande maioria a gente vê essa dificuldade, né? Muitos, principalmente quando você sai para ramos menos financeiramente abonados, vamos dizer assim, menos movimentações, sempre você tem uma dificuldade do cooperado entender que ele tem esse pertencimento, né, da cooperativa, ele fazer parte daquilo, mas não como um empregado, não como um colaborador simples. Ele é um colaborador, mas é um colaborador que é dono, né, que é o sócio daquela sociedade. E isso é muito importante, porque o cooperativismo é a grande sacada dele, justamente, que vem dos princípios básicos, desde 1840 e pouco, quando foi criado a ideia, né, do cooperativismo, todinha, a doutrina. É justamente isso. Se não houver esse pertencimento, as pessoas não compreenderem a dimensão do que elas estão fazendo, elas vão ser apenas ali, passar por ali, fazer um beabá, mas não vai evoluir muito, né? E a sociedade só evolui quando os seus sócios evoluem também. Mas é interessante, é realmente uma grande dificuldade. Leonel, agora pensando assim, vou te fazer um desafio aqui, bem grande para ti. Vamos lá. Você é um cara bem experiente na área também aí, já trabalha, você tem uma vivência também muito grande nessa parte de governança, compliance e auditoria também. Você trabalhou muito em controladoria, né, desculpa, também, então você consegue ter uma visão assim. Faz para a gente vou fazer assim, uma matriz SWOT, tá? Não vai ser uma matriz SWOT, obviamente, que demoraria uns dois dias para fazer isso aqui. Mas identifica para mim assim, o que você consegue identificar das operadoras de plano de saúde, cooperativas, né, obviamente. Quais seriam os pontos fortes, fracos, e quais são as oportunidades nesse momento, estão entrando agora, estão iniciando uma nova era, não só política, né, mudou toda a questão política no Brasil, depois tem uma perguntinha também voltada para essa parte da legislação que foi aprovada ano passado, qual vai ser o comportamento dela esse ano, né? Então, assim, mas quais seriam os pontos fortes, fracos das nossas cooperativas e oportunidades e ameaças que elas vão enfrentar agora daqui para frente, que passou, a gente tem só que utilizar o que passou como estudo, aprendizado e melhorar o futuro, né? Então, o que você entende, assim, uma visão geral, obviamente, não tem como a gente aprofundar nesse assunto, mas tudo isso aí, mas o que você pode nos trazer aí para os nossos ouvintes aí?
Fechado, Fabiano, é isso aí mesmo. Assim, antes da gente entrar de fato na tua pergunta, eu estava fazendo agora uma auditoria Eu estava fazendo uma auditoria agora de procedimento previamente acordado numa entidade de saúde também. Não uma operadora de saúde, mas uma entidade de saúde. E debatendo com o gestor no dia de hoje, né, em relação à auditoria, em relação a esses pontos, me deu a curiosidade de puxar alguns dados da ANS. Eu queria trazer isso para fundamentar. Eu acabei discutindo com ele, assim, no sentido de debater. Eu acabei tomando algumas notas aqui interessantes. Só para você ter noção, Fabiano e Clóvis, doutor Clóvis, nós temos no Brasil hoje 81 milhões de beneficiários, tá? Nós temos 81 milhões de beneficiários. Desses 81 milhões, 50 milhões estão ligados à assistência médica, 31 milhões estão ligados exclusivamente à odontologia, tá bom? Em relação à assistência médica, 18 milhões de beneficiários estão diretamente ligados às cooperativas. Olha que número. Ou seja, 36% dos beneficiários de todo o Brasil estão dentro de uma cooperativa em relação ao plano de assistência médica, saúde, isso, tá? E 3,8 milhões, ou seja, 12% do mercado de odontologia também está ligado a cooperativas odontológicas, né? E vejam só, doutor Clóvis, eu fiz uma conta aqui rápido, 22 milhões de beneficiários estão ligados aí às operadoras de plano de saúde, ou seja, são aqueles que consomem o produto das cooperativas. 22 milhões é um número muito expressivo, né? E aí, esse mercado hoje movimenta, até o terceiro trimestre de 2022, 179 bilhões de reais. Então, veja, é um mercado extremamente, uma fatia do mercado extremamente importante, extremamente expressiva, onde nós temos aí em operação hoje 929 operadoras de plano de saúde ativas com efetividade de beneficiários inclusos, né? Então, veja, o mercado está totalmente ativo, é um ramo Você já acabou de me falar as oportunidades. Não, e aí vem outras eu posso entender como oportunidade, posso? Sim, uma delas, certeza, né? com uma delas. E aí a gente consegue pensar o seguinte, o perfil hoje da população brasileira é um perfil, se a gente for pensar em termos de faixa etária, é um perfil que está envelhecendo. E isso, para as operadoras de plano de saúde, é um ponto positivo e também um ponto negativo. Ponto positivo, verdade, porque ele vai precisar de saúde, propriamente dito, consumir o produto saúde, haja visto que é um produto de primeira necessidade. E é mais caro. Assim, e é mais caro. Rentabiliza mais. Exatamente. Né? Esse envelhecimento, o produto saúde, por ser entendido como um produto de primeira necessidade, né, também é um outro ponto forte. Tá? Então, eu acho que esses fatores de rentabilidade, e aí tem uma trend aí de uma empresa que trabalha com investimentos, né, em que ela olha o mercado de saúde como um mercado em expansão nos próximos 5 anos. Ou seja, e eu quero só fazer um parêntese, desse total de cooperativas, dessas entidades de saúde ativas, apenas 10% são grandes empresas de saúde, ou seja, são aquelas que já conseguem ter uma estrutura de governança mais acentuada, mas 2,3% praticamente não conseguem ter essa aplicabilidade. Isso faz com que o mercado de saúde, doutor Clóvis, ele passe por um processo de reformulação. E aí seriam os pontos negativos. A entrada de tecnologias em relação ao mercado de saúde tem sido cada vez mais evoluído. Outro ponto, em relação às cooperativas propriamente dito, a baixa adesão de novos entrantes, de novos médicos cooperados. A gente que vivenciou e vivencia um mundo cooperativista de plano de saúde, a gente percebe uma escassez em relação aos novos médicos. Os novos médicos, o sistema de uma maneira geral, e eu falo especificamente do sistema de médico, ele tem buscado incentivar cada vez mais essa nova entrada de médico cooperativista, né? Então, esse seria um outro ponto fraco que nós teríamos. E aí, por fim, a questão hoje da instabilidade em relação a essas variáveis do coronavírus, né? Isso impactou muito, porque nós que fazemos parte do dia a dia das operadoras de plano de saúde, a gente não estava esperando esses elementos, a gente não conseguia prever até então esses elementos na rotina das operadoras de plano de saúde, principalmente aquelas que têm o seu viés voltado para a cooperativa. Então, resumidamente, caro ouvinte Fabiano, doutor Clóvis, eu acho que
que esses seriam os principais pontos, né? Os pontos fortes, o mercado que está precisando, a população está envelhecendo, consequentemente a receita de contraprestação aumenta, mas eu também tenho que ter o cuidado, tenho que ter uma controladoria sólida para que eu consiga ver que este mesmo beneficiário, que é um ponto positivo, ele doente também vai consumir mais dos meus recursos, né? Então temos esse e a questão da evolução da tecnologia. Eu acho que são fatores que, quando a gente pensa em inovação para a cooperativa, a gente tem que expandir um pouco mais o nosso leque, debater um pouco mais, trazer espaços como esse que nós estamos fazendo em relação à continuidade e à longevidade das cooperativas. Você falou uma coisa interessante, e uma coisa que a gente depara corriqueiramente. Eu também trabalho com cooperativa da área da saúde, de operadora, e a gente sempre vê essa questão da baixa adesão de novos cooperados. Eu posso colocar uma má gestão como um fator que inibe essa adesão? Clóvis? Eu acho que tem essa parcela, muito obrigado pela contribuição, mas existe também uma situação que vamos chamar de intangível, que é a questão do valor da carteira. Então, as operadoras que são cooperativas, elas costumam avaliar assim, a sua carteira, e aí a adesão de novos cooperados implica no aumento do capital social, que é cobrado, integralizado, né? Então, acaba que, de repente, de alguma maneira, pode influenciar na escolha ou na situação de aportar ou não essa subscrição, né? Então, você de repente tinha, sei lá, um capital social de 30, aí a tua carteira foi evoluindo. Não, eu só vou colocar agora quem pagar 50 por ela. Aí evolui mais, agora eu só vou colocar quem paga 100. E aí você acaba afastando alguns grupos que teriam condições de entrar ou não na cooperativa. Então, eu acho que a avaliação, eu acho importante ter avaliação, afinal de contas, foi conquistado no mercado, foi se posicionado, mas acho importante que trazer, digamos, para um valor melhor presente, para que haja uma adesão melhor. Isso tudo está ligado, obviamente, ao capital social, né? Que as operadoras têm que manter um nível de patrimônio de referência bem elevado para atender algumas margens obrigatórias, alguns índices. A gente sabe disso. A gente vai até falar sobre isso aqui daqui a pouco, que é uma das perguntinhas. Mas você entende também, Leonel, que agora a má gestão, não só nessa questão do capital social, que o Clóvis colocou muito bem também, achei bem interessante, mas você acha que aquela cooperativa vamos pensar assim, né? Um médico ou o dentista, das duas áreas não estão falando, ele vai olhar para ele está entrando no negócio. Perfeito. Cooperativismo é um negócio. Ele assume o risco do negócio. É uma instituição, né? Sem fim lucrativo, beleza, tal, mas para o cooperado, não. Ele está entrando no negócio. Né? Ele está assumindo um risco também, está entrando com o dinheiro dele. Então ele vai olhar, poxa, será que essa gestão está bacana? Ele vai olhar. Você vai investir dinheiro numa empresa que está quebrando? Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Né? Hoje, no mercado de ações, não vou comprar a ação dessa empresa aqui que ela deu prejuízo 10 anos seguidos. A não ser que você tenha uma informação muito privilegiada, que isso é até crime, não pode. Assim. Mas, enfim. Mas aí, no caso, isso também você concorda, Leonel? Concordo. Inibidor? Não, perfeito, isso é um inibidor sem sombra de dúvida, até porque a gente está, ninguém vai colocar o seu dinheiro, o seu recurso, em que eu poderia estar investindo em uma outra área ou investindo exclusivamente no meu negócio, adentrar além da minha força de trabalho com relação ao capital de subscrição lá, o capital de substituição desse recurso, isso vai favorecer sim a má gestão, a questão da transparência, ela vai favorecer sim a ausência desses novos entrantes, por muitas das vezes até eles não se sentirem representados, né, Fabiano, que é um problema seríssimo também. E você vê até a questão, isso e também interfere, a gente está olhando do ponto de vista da entrada de novos cooperados e talvez não estamos esquecendo a questão da sucessão. A manutenção, né? A sucessão não só em questão de gestão que eu falo, que isso aí é importante, isso é uma outra discussão que tem até para isso, mas a questão mesmo de manutenção, porque você precisa de novas pessoas entrando, que como envelhece a população usuária, também envelhece o público cooperado. Que fazem análise sobre isso. A mão de obra, né? Exato. Né? A gente sabe, o cara entra lá, o plantonista, dependendo da idade, o cara não vai mais ficar tirando plantão, aquela coisa toda, enfim. Mas é uma excelente discussão. Obrigado pela contribuição da
da nossa... Fala, Clóvis. Agora, só uma coisa interessante em relação à assertiva fala do Leonel, é que a parte odontológica, ela já não sofre a influência da tábua atuarial, né? Ou seja, quando a população envelhece, ela não causa o dispêndio do custo assistencial, né? Porque o plano ele não tem essa diferenciação de idade, né? Verdade. Então, só essa informação, porque a gente tem os dois campos, né? Odontológico e médico, e o médico ele sofre mais com a questão da tábua atuarial. Verdade. E sem falar também que, além dessa questão da tábua atuarial, a gente tem uma questão muito interessante também, a gente já discutiu esse assunto há um tempo atrás já, falando sobre a questão, a diferença entre um plano de saúde odontológico e um plano de saúde de saúde médica, né? Assistência médica. E você tem assim, a odontológica, ela tem um time, né? A pessoa fez tudo o que tem que fazer ali. Sim. E depois de tempo em tempo, uma limpeza e tal, o cara não vai fazer obturação todo mês. Vai fazer, né? E já médico não vai ficar doente todo mês também, mas pode ficar. Sim. Né? Doenças, acidentes, as coisas não pode prever. Já o dente, tirando os acidentes também que pode acontecer. Então essa parte também é interessante, né? Isso tem que ser considerado nos cálculos, né, doutor Clóvis? Com certeza. Clóvis, agora uma outra pergunta, assim. A gente sabe da questão do patrimônio líquido das sociedades cooperativas, da operadora de plano de saúde, todas as operadoras em geral, e as sociedades cooperativas também não estão longe disso, a ANS exige um limite. Todas as empresas que são reguladas, né, por alguma autarquia ou alguma instituição, alguma agência, no caso da ANS, você tem lá algumas regras, alguns limites a serem obedecidos, né, algumas limitações, alguns índices, isso é muito obrigatório. E na ANS não é diferente, lá tem milhões, né, centenas de índices, tem atendimento, tem que atingir a certas margens, isso aí não é normal. A gente teve agora uma mudança que começou a vigorar agora a partir de janeiro de 23, que é o capital regulatório, né? Até fala aqui, até destaquei aqui nas minhas anotações para fazer essa pergunta para você. O capital regulatório é o limite de patrimônio líquido ajustado que a operadora deve observar a qualquer tempo. Qualquer tempo aí ficou muito importante, né? Sim. Conforme definido no inciso 3º do artigo 2º da RN 569, ela é lá de 22, mas começou a vigorar agora em 23 para cá, janeiro. Aí tal valor é definido pelo maior montante entre capital base e o capital baseado em riscos. Sim. Aí, muita novidade aí. Eu te faço duas perguntas, né? Vou fazer uma primeiro, depois se quiser que eu repita ela, eu repito a segunda. Primeiro, explicar para nós como vai funcionar essa nova metodologia de cálculo, que houve uma mudança aí drasticamente nesse cálculo. Que até final de dezembro de 2022 era uma forma, e agora vai ser outra. Né? Explica para nós, eu vou fazer uma pergunta de cada vez para não confundir. Explica para nós um pouco, para os ouvintes, né, sobre essa nova mudança de cálculo. Se tiver como você falar rapidinho como era feito, fazer um depara para a gente poder entender isso aí. E o que se vai influenciar daqui para frente? Essa questão até vai ser muito aliada ao trabalho do Leonel, né? Porque é uma situação em que se converge, né? Mas assim, até 2022 a gente tinha a figura da margem de solvência. O que era a margem de solvência? O patrimônio líquido, como vocês sabem, quem não sabe, né, questão de contabilidade, o patrimônio líquido é como se fosse a vida da empresa. Então, você olha para a empresa através do patrimônio líquido. Os bancos olham para a empresa através do patrimônio líquido que ela representa. E aí, o que sobra, né? O ativo menos passivo exigível. Então, o patrimônio líquido ele é muito importante para medir uma coisa chamada solvência, ou seja, que a empresa tem capacidade para operar com segurança. Seria em fatos mais rápidos isso daí. E aí a ANS ela tende a regular essa situação porque ela foi autorizada através da 9656 e posteriormente pela 9961. Então, ela como precisa regular essa situação, então ela criou dois fatores. Criou um tal do PMA e depois a margem de solvência. O PMA é o patrimônio mínimo ajustado.
Então, a partir desse momento, você tinha que ter, para começar a operar, para começar a entrar no mercado, precisava ter um patrimônio líquido X, tá? E na evolução da sua vida, né, de operação, essa operação ia sofrendo as mutações. A gente tem até uma demonstração para ver isso, né, da MPL. Mas aí havia as mutações. E essas mutações ocorreram e elas teriam que seguir uma norma. E a norma era, assim, secamente, era pelo menos 20% de 12 meses de receita com a operação de saúde. Então, era uma norma assim. Também tinha a parte dos eventos, que era 0,33. Mas, assim, era uma norma muito seca. Era um cálculo seco que não abrangia... E não atingia a realidade também. Não atingia às vezes a realidade não era alcançada. Então, teve muita operadora que morreu por conta dessa regra. Tá? Que ela era muito seca. Não existia uma diferença se o meu risco era um, se o meu risco era outro, se os meus números eram diferentes. Independente do número que eu tivesse, esse seria o cálculo. E aí, depois de muito... eu acho até interessante, porque a SUSEP ela sempre foi um espelho da ANS. E a SUSEP já tinha regras diferentes. E só agora, né, depois do advento da RN 451, que começou a mudar essa perspectiva. Porque os seguros, as seguradoras já trabalham com risco há muitos anos, né? É algo que é muito antigo, inclusive, nada se cria, tudo se copia, né? E esse modelo já era visto lá na Inglaterra. A SUSEP ela não criou da mente dela, ela copiou do órgão. Na verdade, Cláudio, se eu puder te contribuir com a tua discussão aí, Fábio, por favor. Na verdade eles trouxeram o modelo da Basileia, né? O modelo da Basileia 2, de crédito, né? E trouxeram esse mecanismo para cá, né? A ANS olhou para o lado, e lá na frente acho que a gente conversa muito sobre isso. Teve um período de pesquisa, né, Clóvis, em relação a esse elemento, e a ANS adentrou e optou por trazer esses critérios de solvência, os 3 pilares da solvência, né? Análise de mercado, de regulação, operacional, os riscos operacionais, que é justamente o que o Clóvis estava falando aqui. Então, já era um modelo que já tinha sido usado, e a SUSEP usava. Então, o mercado de seguro é bem parecido com o mercado de operadora de saúde. Inclusive, tem as seguradoras de saúde. Sim. Né? Que tem até um grupo de cooperativas também é dono, né, de uma seguradora saúde. Sim. E, enfim... E aí, todo esse arcabouço só veio a valer agora recentemente, né, quando poderia estar no ar, né, digamos assim, há mais tempo. Então, a diferença é que o cálculo ele não é mais seco. O cálculo agora é baseado em risco, por isso que o nome é CBR. É cálculo baseado em risco. Então, são 5 riscos, tá? O risco da inscrição do contrato, o risco de mercado, o risco de crédito, o risco legal operacional. E aí, aproveitando o gancho, você falando disso aí, a segunda pergunta é: isso vai ser mais fácil, vai facilitar mais a vida das nossas cooperativas ou vai piorar? Então, aproveita. Como Emenda. essa situação toda? Essa nova metodologia. Essa nova metodologia, ela vai avaliar um risco em separado, depois segregar tudo num cálculo só. Dependendo, se você conseguir ter menos risco em cada área, você consegue reduzir. Tanto que, a grosso modo, já se fala numa redução empírica de 25% a 30% sem fazer nenhum tipo de esforço, né? E o esforço, quando ele é feito de maneira concreta e correta, vai melhorar mais, que é justamente o trabalho da governança. Quem conseguir cumprir o anexo 1 da RN 518, né, pelo menos o anexo 1, que a gente tem coisas avançadas, tipo o anexo 3, etc., vai conseguir reduzir esse risco e reduzir ainda a necessidade do PLA, que é o patrimônio líquido ajustado. Então, essa questão da governança que o Leonel ele sabe com muita propriedade, ela vem
Porque assim, o que é a governança? É uma maneira, na verdade, é uma receita de bolo, Leonel. É assim, ó, vou te ensinar a administrar minha operadora. Então ele tem lá um anexo 1 que ele diz, olha, o mínimo para administrar uma operadora é isso aqui, é uma receita de bolo. E aí quem consegue fazer essa receita de bolo direitinho, o bolo ficar tufado, bonitinho, coradinho, vai dar com que o cálculo seja menor. Então, praticamente, eu ouvindo você falar aí, o capital baseado em riscos, que isso abriu margem para outras áreas de trabalho, como, por exemplo, a governança. Isso aí vai estar profundamente ligado a tudo isso, a todas essas mudanças. Já estava, falando que não, isso já era até obrigatório, né? Lógico. Mas agora mais do que nunca. Exato. E talvez eu possa entender agora, Leonel, que as operadoras de plano de saúde, de modo geral, mas principalmente as cooperativas, vão ter que se dedicar bem mesmo à governança agora, porque agora vai influenciar no índice do PLA deles? Perfeitamente, Fabiano. E aí, só complementando o que o Dr. Clóvis colocou, na verdade, o que a ANS fez, então vamos pensar no momento histórico, numa evolução. De 2012 a 2018, nós tivemos praticamente 119 operadoras de plano de saúde liquidadas. Nossa Em Senhora. 6 anos, 119 operadoras de plano de saúde. E o que a ANS, dentro dos seus órgãos reguladores, lá dentro, percebeu? Que dessas 119, 100% delas foi a falta de gestão. Foi falta de entendimento. 98% em relação à falta do conteúdo da informação proporcionada, tá? E 82% em relação às deficiências do seu controle interno. Então, 98% falta de confiabilidade da informação, 100% a falta de gestão. Tá tudo aí. E 82% a questão da ausência ou da deficiência do controle interno. Resumindo. Então, quando a ANS percebeu isso, e de fato o mecanismo, veja, como eu falei logo no início, nós temos 929 operadoras de plano de saúde ativas com beneficiário. Aquela margem de solvência sufocava, porque dessas 929, 2/3 dela são pequenas e médias operadoras. As grandes operadoras só representam 10%. Sim. Entende? Então, essa modalidade sufocou, como o Dr. Clóvis colocou. E aí a ANS disse o seguinte, eu vou te apresentar uma receita. De fato, a gente pode considerar como uma receita. Mas você vai assumir a responsabilidade pelos seus atos. Tu vai assumir a responsabilidade pelo risco que tu quer correr em relação às operações. Então, quando a ANS trouxe a normativa 443, o intuito dela não foi só de normatizar, e sim de incentivar com que essas cooperativas se desenvolvam profissionalmente em relação ao nível de maturidade. E aí eu estava, em 2021, eu estava tendo um treinamento lá em Santa Catarina, em que a gente teve a oportunidade de conversar com o diretor de normas da ANS, e ele disse o seguinte, cara, o IBGC tem questionado. O IBGC é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ele questionou sobre as práticas mínimas. Falou, o que vocês, a ANS, estão pedindo é muito pouco. É pouquíssimo em relação, ao que é governança propriamente dito. E a resposta da ANS foi o seguinte, o meu setor não tem maturidade. Eu não tenho maturidade, eu não tenho recurso, eu não tenho pessoas hoje suficiente para falar no Brasil e implementar isso. Então, se o sarrafo ficar muito alto a gente está muito ruim, entendeu? Então, o mecanismo foi começar. Então, ela acabou trazendo a questão das práticas mínimas, né? Práticas mínimas que influenciam no dia a dia. É você olhar seus indicadores econômicos financeiros, é você ter uma gestão de risco, é você ter um controle interno, né? Sim. E quando você avalia o capital, né, o PLA e o patrimônio de referência, vamos dizer assim, por essas bases de risco, você tem muito mais a realidade do processo. A margem de solvência antiga ela era um pouco burra, vamos dizer assim, desculpa a expressão da palavra, mas você percebe assim, por exemplo, a cooperativa estava com problema, ou a operadora, de modo geral, que não seja cooperativa, o margem de solvência ruim, tinha que chegar a tal mês, tal período do ano, tinha que ter lá. Vamos fazer um aporte de capital. Se ela fosse de um grupo pequeno, os caras aportavam dinheiro, a cooperativa fazia uma checagem de capital com os cooperados. É aquela coisa de tampar o sol com a peneira. Operacionalmente você está com um problema, mas você pegou dinheiro, injetou ali e resolveu. Ou seja, cumpre a margem, cumpre o índice, atende esse índice aqui. Mas só que eu estou atendendo o índice, estou escondendo debaixo do tapete a minha gestão errada, é ruim.
né, uma má gestão, problemas operacionais, falta de controle, controladoria, que vai na frente estourar de novo. E a gente acabou presenciando cooperativas que fizeram aporte no passado, fizeram depois de novo, e estão em fase de pensar em fazer de novo, senão vão quebrar. Sim. Por quê? Porque não se resolveu o importante, sempre se tampou o sol com a peneira. Agora, só um detalhe que o Leonel foi muito cirúrgico na situação de que se eles incrementassem mais, ia acontecer, ninguém ia conseguir. Mas tem muita cooperativa que pensa em não fazer governança. Pelo simples fato de que na norma... Concordo contigo, na norma diz que as operadoras de pequeno porte, elas não são obrigadas. Mas, assim, quando você pega o cálculo CBR, ele põe lá já um desconto para quem implementar o anexo 1. Então, existe um desconto a mais. Então, olha aí. E fora que você vai estar fora do mercado. Quer dizer, uma empresa que vai contratar uma operadora de saúde, vai pegar uma operadora que tem governança ou a operadora que não tem governança? Com certeza. Faz muito sentido o que os doutores estão colocando, principalmente quando a gente pensa da seguinte maneira, tá? Depois da edição da RN 443, que posteriormente foi mudada para 518, nós tivemos um aumento significativo em relação às fusões. O mercado tem enxergado o segmento de saúde como um bom momento para se investir. Sabe? Então, o número de fusões e cisões entre essas empresas operadoras de plano de saúde tem crescido bastante. E quando a gente fala, Clóvis e Fabiano, quando a gente fala que é opcional para as operadoras de plano de saúde de médio e pequeno porte, veja, é o sarrafo da ANS dizendo, preparem-se. Eu não duvido nada que daqui a um tempo as pequenas e as médias sejam obrigadas, como são as grandes agora. Sabe por quê? Porque eles sabem, eles têm conhecimento de que eu iria travar o setor se eu obrigasse a todas. Entende? Pela escassez financeira, por uma série de elementos em que a governança vai favorecer o aumento da rentabilidade, da perenidade, da reestruturação daquele capital, da reestruturação daquela operadora de plano de saúde. Então, quer dizer, a governança ela vem como um pilar hoje sedimentado para favorecer o crescimento dessas operadoras de plano de saúde que estão dentro do cooperativismo. O que me deixa triste, igual o Clóvis colocou ali, é que muitas não fazem governança e muitas fingem fazer governança. Para muitas cooperativas que eu vejo por aí, governança para eles é ter um organograma. Né? E nós já vimos cooperativas, eu tenho certeza que os senhores já viram também, que alteraram o seu estatuto, mexeram na questão do conselho de administração, mas eles ficaram submissos um ao outro, não adiantou, mexeram na estrutura, mas a governança propriamente dita não existiu. Sim. Mas enfim, se a gente for, governança é muito bom, vou falar disso aí, não ficar a noite toda nisso aí. Leonel, fala pra gente um pouquinho, hoje um grande problema, um grande risco hoje das operadoras é ela se tornar insolvente, né? Legal. E esse risco da insolvência aí, né, para uma operadora, para uma cooperativa, principalmente, que eu acho, primeiramente, você acha que você tem um agravante, um diferencial maior se ela for cooperativa ou não cooperativa, essa fato de ficar insolvente, e quais os cuidados necessários para isso não acontecer? O que você recomendaria hoje? Fala um pouquinho dessa questão da insolvência, que é um medo para nós, os usuários também, né? Sim, perfeitamente. Principalmente, né? Principalmente para a gente, que é consumidor desse produto, né, Clóvis? Uma operadora de plano de saúde insolvente ou liquidada, ela deixa o seu beneficiário com problemas em relação ao seu atendimento. Então, é um problema social, não é mais só econômico o fechamento, já é social, porque eu estou deixando uma série de pessoas ao Léo, né? Vou dizer assim, né? Vou deixar ela ao relento, perfeito. Uma insegurança. Isso. Né? E aí o que acontece? Quando a gente fala de insolvência, a gente vai entender que justamente esse novo normativo da ANS, ele vem favorecer isso. Ele percebeu através dessa pesquisa de 2018 em que as empresas, as operadoras de plano de saúde, principalmente em relação às cooperativas, elas têm sofrido um impacto muito grande em relação aos seus riscos. E quando a gente fala de risco, a gente fala de 5 riscos, como o Clóvis bem colocou, que é o risco de subscrição, o risco de crédito, o risco operacional, o risco legal, tá?
Então, quer dizer, esses riscos, já respondendo a tua pergunta, Fabiano, eles precisam ser mapeados, eles precisam ser quantificados e principalmente qualificados. Eu preciso saber, de ponta a ponta do meu processo, o que efetivamente eu, enquanto operadora de plano de saúde, vou mapear inicialmente para que eu diminua essa minha matriz de risco, para que eu diminua o impacto desse risco de insolvência. Então, os riscos de subscrição, os riscos de mercado, né? Como é que está o mercado hoje, os riscos de crédito, como o Dr. Clóvis bem colocou. E os riscos operacionais, sem sombra de dúvidas, também são inerentes, porque hoje o resultado das operadoras, de uma maneira geral, eles são resultados ali que a gente não consegue nem chegar numa margem de 10% do seu, vou dizer assim, do seu EBITDA, né? A verdade ela é essa. A gente não consegue atingir essa marca, infelizmente. Pois é, isso é preocupante. Clóvis, 21 de setembro de 2022, o presidente Jair Bolsonaro, na época, sancionou o projeto de lei com a limitação de procedimentos cobertos pela plano de saúde, né, os procedimentos, chamado rol taxativo da ANS. E o rol taxativo, até tirei aqui uma linhazinha aqui para passar para os ouvintes, né, nada mais é do que a lista de procedimentos em saúde aprovada pela resolução da agência e atualizada periodicamente, na qual são incluídos os exames, tratamentos, cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme a segmentação assistencial do plano, né? Esse texto tinha sido aprovado em agosto pelo Senado, depois foi unanimemente, tá, pelo Senado, e já vindo da Câmara. O tema chegou no Congresso Nacional após a decisão do Supremo Tribunal Federal, em junho, né, que desobrigou os planos de saúde de arcar com tratamentos, exames e medicamentos não previstos pela ANS. Antes disso, os casos fora do rol costumavam ser resolvidos na justiça. E era uma briga feia mesmo. Geralmente, sempre se tinha isso aí. Aí, sobre o rol taxativo, Clóvis, o que muda para nossas cooperativas, operadores de plano de saúde? Na verdade, o que aconteceu depois disso é que o rol voltou a ser exemplificativo. A diferença é que o taxativo é aquele rol em que você diz, como você falou, uma lista, né? A agência ela divulga sempre uma atualização do rol, e esse rol ele é divulgado e tem que ser seguido a risco pelas operadoras de saúde. E então isso oportunava, né, as pessoas a judicializar quando precisava de um tratamento que não estava dentro do rol. Há muito a questão de tratamentos experimentais, etc, etc. Após esse período aí, o Supremo decidiu que o rol ia voltar a ser exemplificativo e não mais taxativo. Então, isso foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal e agora o rol é exemplificativo. E como o rol é exemplificativo, então, só que criaram algumas regras, né? Aquilo que vai ser reclamado ou demandado pelo judiciário tem que ser algo que foi aprovado por uma agência reguladora, ou a Anvisa, ou uma grande de referência como a agência europeia, ou o FDA, né, que é a agência americana, enfim, uma agência, uma dessas duas agências de referência, né? Então, e deve ter passado por excessivos, né, testes científicos. O que não é muito palpável, você falou do impacto, é que às vezes, por esses procedimentos não forem exaustivamente testados economicamente, porque quando um procedimento ele vira rol na agência, a agência já viu qual impacto vai dar. Sim. Inclusive ela faz a apuração do índice ANS, considerando todas essas variáveis, porque ela tem um CIP, que é o Sistema de Informação de Produto, onde ela coloca lá para as operadoras saber quantos procedimentos fizeram em cada tipo de área, em cada tipo de segmento, e aí ela consegue fazer um cálculo atuarial para chegar no índice para que os beneficiários
possam sofrer o índice anual no seu aniversário do seu contrato. Acontece que, quando a gente tem outras variáveis, essas variáveis vão aparecer nos números. Tá? No balanço vai estar essas variáveis, né? Vai estar a variável que a despesa assistencial vai aumentar, né? Em função de que você vai judicializar hoje, mas vai pagar amanhã. Porque no mercado ele não vai ficar unânime, né? Não vai ficar sem esse reflexo. Esse reflexo ele vai para algum lugar. Então, assim, foi feito algo que vai atender, de fato, vários beneficiários, mas ele vai pagar essa conta. Alguém vai ter que pagar essa conta. Essa conta não vai ficar na mão da operadora, né? Então, assim, não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. Você vai ter essa situação que, de fato, é interessante, porque às vezes o beneficiário ele está precisando de uma coisa que não está disposto no rol e de repente pode ser a salvação da vida dele. Lógico. Mas acho que sempre vai ter briga nisso. Na consequência, a consequência vai ser isso daí, porque ninguém vai ficar com prejuízo para si, né? Leonel, falar de governança é até redundância falar que ela a importância dela, tudinho, né? Hoje, que já... Ela já é obrigatória. É obrigatória mesmo também. Mas você fala assim, né? Tem algumas agências, algumas autarquias, o Banco Central já fala de governança há mais de 15 anos, cara. Eu lembro de ter lido já livro de governança do Banco Central em 2008, 2007, se eu não me engano, alguma coisa assim. E olha só, né? Já vem há tempo isso aí. E as grandes empresas também... E eu até, se a gente olhar mesmo bem para trás mais, tenho certeza que esses grandes conglomerados americanos já trabalham em governança desde a década de 70, 60, com certeza. Só que talvez não sabiam ainda uma forma ainda empírica, ainda, vamos dizer assim, né? Mas a coisa é importante e além de ser obrigatória. Fala para a gente, hoje, que a gente sabe que tem muitos gestores de cooperativas que ainda não consegue entender a dimensão da importância da governança e compliance. O resto está ligado a esses dois termos, mais ou menos, gestão de risco, auditoria interna, controladoria, tal. Isso tudo está ligado a isso aí. Mas a importância disso, então, muitos gestores não ainda conseguem entender a dimensão disso. Talvez alguns por realmente não acreditar, outros por fazer vista grossa e outros por outros motivos que não nos convém a maturidade. Ter a maturidade, né, disso aí. Mas assim, vamos passar para os nossos ouvintes assim, a importância da aplicação desses processos, né, nas operadoras de plano de saúde, que não estou falando aqui hoje, mas que serve para qualquer empresa, obviamente. Tá? E o que ela melhora, né, quais os riscos da não implantação dela para a gente de governança, compliance, tudo isso. Legal, Fabiano, e nossos ouvintes aqui. O que acontece? Quando a gente fala de governança, a gente precisa entender que a gente precisa primeiro desmistificar de que ela só é para grandes corporações. Tá? Esse é o primeiro mito que a gente precisa quebrar. Esse é um mito mesmo. Muito grande. Paradigma que já foi e a gente já percebe ali pelos próprios normativos no Brasil, pela própria norma que nós temos hoje empregado em relação à governança. Então, o primeiro ponto é esse, quebrar esse mito de que é só para grandes corporações. Governança corporativa se aplica em qualquer ramo, em qualquer negócio, no nosso dia a dia, e eu poderia trazer N exemplos para vocês. Quando a gente fala da importância da governança, que a gente quebra esse mito, é porque a gente precisa entender que toda e qualquer organização, ela passa por 3 problemas substanciais, tá? Problemas de viés cognitivo, que é aquele em que o gestor toma uma decisão com base exclusivamente no seu modo de ver, tá? Nós temos a questão do viés de conflito de interesse, seja do gestor ou seja para o gestor, tá bom? Conflito de interesse é um problema presente no mercado brasileiro, no mercado mundial, tá bom? Então é o segundo problema. E o outro é a teoria da agência, que é quando a gente não tem a representatividade ali de todos os sócios, de todos os stakeholders, todas as vontades. Então, quando eu falo de governança e a sua importância, Fabiano e senhores, é que eu estou trazendo um mecanismo, eu estou trazendo uma forma
pautada em alguns passos em que eu vou aumentar a minha eficiência operacional, em que eu vou aumentar o meu aculturamento, e isso vai favorecer com que os riscos, que é dos procedimentos que a governança trabalha, eles se mitiguem. Então, para isso, quando eu falo de governança corporativa dentro das operadoras de plano de saúde, foi essa luz no fim do túnel que a Agência Nacional de Saúde viu. Ela disse, bom, mundialmente eu tenho como solucionar esses problemas de insolvência. Eu tenho como. E qual foi? Qual é? Bom, governança. As corporações lá fora se utilizam da governança para efetivamente mitigar esse risco de insolvência. Sim. Então, veja, já começa por aí. Então, a governança ela já vem com uma pauta para as operadoras de plano de saúde como uma tentativa de mitigar a insolvência dessas operadoras, porque o impacto ele é catastrófico, né? Ele acaba sendo um impacto gigantesco para a economia. Tá? Quando eu trago para os outros segmentos, ela se torna importante porque ela auxilia a gestão. Os mecanismos de governança eles fazem com que aqueles problemas de cúpula eles diminuam. Ele favorece uma gestão mais clara, mais responsável, transparente, que presta conta, que são os princípios da governança. Então, todas as entidades, inclusive as familiares, dentro de um processo de sucessão, elas devem implementar a sua estrutura de governança. Ela dá essa solidez. E o mercado, haja vista que até que é um mecanismo de análise da CVM, da Bolsa de Valores, perdão, ele avalia e quantifica as empresas, ranqueia a empresa com relação ao seu nível de maturidade de governança. Então, está mais do que provado, Fabiano e doutores, a importância da governança corporativa nesse cenário de garantir a perenidade. É o termo que eu gosto de usar. A governança é um mecanismo que vai garantir a perenidade das empresas. Bom, perfeito. E, Clóvis, alguma coisa sobre esse assunto? Governança, compliance? Existe. A ANS já... Qual é o normativo da ANS que... Começou com a 443 de 2019, que foi consolidada com a 518 agora. Isso. E a obrigatoriedade de fazer a implementação já está obrigada a partir desse ano, tudinho já, né? A observação é aquela, né, de que a governança, como bem o Leonel falou, ela serve para todos os segmentos. Só que eu ouço bastante dos pequenos, né, das cooperativas de pequeno porte, dizer que não, a gente já mexeu na estrutura. Mexemos no estatuto. Do estatuto. E isso não é a governança, né? A governança não trata-se de uma mexida na estrutura hierárquica. Uhum. Ela é muito mais do que isso. Abrange, como o Leonel falou, 5 áreas. Então, é preciso realmente derrubar esse mito de que governança é só para médio e grande porte. Tem que trazer também, porque senão os pequenos eles vão sumir do mercado fatalmente. Se não for por força da ANS, vai ser por força do contratante. Que o contratante, os maiores players, né, tem na sua carteira mais os coletivos do que os individuais, né? Essa é a realidade que a gente tem no Brasil. Se você olhar o anuário da ANS, você vai ver lá que os grandes contratantes de plano de saúde são os planos coletivos. Então, a empresa, ela dificilmente, né, ela vai optar por uma operadora que não esteja alinhado com a 518. Certo. Interessante. Clóvis, dia 28 de fevereiro de 2023, olha aí, fresquinho, tivemos a publicação da RN 574, que dispõe sobre os critérios de constituição das provisões técnicas a serem observadas aí pelas operadoras, né, de plano de saúde, plano de assistência de saúde, e revoga as resoluções 393 de 2015, 442 de 2018 e 476 de 2021. Eu te pergunto, o que muda para as nossas cooperativas, operadores de plano de saúde, a partir dessa nova resolução? Vai melhorar, vai piorar? Então, trouxe algumas novidades, né? Trouxe algumas novidades. Quais são as novidades? Pode falar para nós, para os nossos ouvintes aí. Então, ela trouxe uma situação de reformulação das provisões técnicas, né? Então, a gente tem aí as provisões técnicas são... Primeiro, uma explicaçãozinha rapidinho aos ouvintes das provisões técnicas, por favor. Então, as provisões técnicas, elas são o seguinte, é uma segurança, tá? Simplificando a situação aqui, ela é uma segurança que a ANS criou para que as operadoras
colocassem nos seus balanços para que numa hora de um problema, né, de uma defasagem ou problema de atendimento, ter um recurso para poder cobrir os tratamentos em andamento, né, ter lastro, ter dinheiro, né, para poder cobrir os tratamentos. Então a gente tem aí PEONA, a gente tem PSL, né, ou seja, tudo que de evento, que a gente chama evento, que é o uso do beneficiário. Tudo que tem de evento, você tem que cobrir com dinheiro, tá? E esse dinheiro ele tem que estar ou em lastro, ou seja, em aplicações financeiras livres, ou aplicações vinculadas, tá? Também tem a questão de você fazer CETIP, mas é uma outra história. É de você, em vez de contratar um fundo garantidor, você mesmo fazer um fundo, mas aí é uma questão para grandes corporações, porque é um negócio que dá mais trabalho, é um negócio que precisa de uma expertise mais avançada. Mas, enfim, essa questão toda, né, não mudou muito a questão do cálculo em si, mas ele trouxe algumas novidades, principalmente para o ramo da odontologia, né? Então, a partir desse mês de abril, por exemplo, a odontologia não precisa mais fazer com que aplique-se num ativo garantidor em fundo, um fundo garantidor de crédito, né? Ou seja, não precisa mais o dinheiro estar vinculado. Então, ele pode estar livre. Isso uma conta garantida, né? Aquela presa, né? Que o dinheiro não pode sair de lá. Então, essa figura ela sai para o plano odontológico e permanece no plano médico, por exemplo. Só fazendo um adendozinho, então, quer dizer que ele pôs no colo do gestor, agora tu te vira, te cuida, né? Isso, agora ele tem a obrigatoriedade do lastro. Antes era obrigado, né? Não tinha muito o que fazer, né? Exatamente, agora tem a obrigatoriedade do lastro, ou seja, ele tem que manter esse dinheiro aplicado, mas ele não precisa estar com ele vinculado à Agência Nacional de Saúde. Além disso, existiu uma reivindicação das cooperativas e que foi colocado agora nessa instrução em que o cooperado ele pode sofrer as variações das despesas assistenciais. Achei interessante, sim. E isso daí é uma coisa interessante, porque agora, se digamos, a cooperativa tiver recurso suficiente para pagar a folha, ela paga num honorário X, e se ela não tiver, ela pode colocar X menos Y. Então, acaba que o cooperado ele acaba participando desse equilíbrio financeiro. Desse equilíbrio financeiro, assim. Exatamente. Então, eu tive um problema de fluxo de caixa esse mês, então eu tenho que pagar uma folha aí que é, vamos supor, 10 milhões de reais, só posso pagar 8. Então, diminui todo mundo, ao mês que vem, quando melhorar, eu repasso a diferença. Vai ser trabalhando nesse equilíbrio, sem ter a obrigatoriedade de eu pagar o cara ali, nem que eu tenha que arrumar dinheiro. Essa seria a ideia. Trocando em miúdos, seria isso. Porque a agência, nesse ponto, ela entendeu que o cooperado ele é a cooperativa, né? Agora o cooperado tem que... Lembra no início do nosso podcast hoje, que eu estava falando disso aí, que o Leonel fazia a abertura falando que o cooperado não se sente, né? A maior dificuldade hoje é o cooperado se sentir dono do negócio. Agora, por força de lei, vai ter que sentir, né? Bom, interessante. Isso aí vai dar o que falar, né? Pois é, mas vai ter que ser aprovado em assembleia? Isso aí, Cláudio? Primeiro, o que você entende? A ANS deixou alguma coisa nessa solução? Não, a ANS ela só legisla em... Pode fazer. Não, você pode fazer, mas, Leonel, você entende como que na matéria de governança que deveria se aprovar em assembleia isso aí? Sim. É um ponto, senão é um ponto extremamente complicado. importante que muda toda a estratégia da corporação. Com certeza, eu entendo que sim. Fazer uma extraordinária, né? Que agora não tem mais como fazer ordinária. E aprovar para você ter, até porque assim, não tirar nenhuma dúvida, né? Cara, fizemos uma assembleia, convocamos, colocamos na pauta. Se você não estava presente ou foi discordando, ou foi perdedor na assembleia, vai valer agora aqui para frente. Mas enfim. Pô, beleza, gente. Estamos chegando ao final aí do nosso bate-papo. E assim, para encerrar, assim, eu queria passar uma última pergunta para cada um de vocês. E você já pode responder e fazer as considerações finais de vocês e se despedirem do nosso público maravilhoso aí. Tá bom? Assim, a pergunta é a mesma para os dois. Existe aí... Nós temos um mercado hoje, né, há muito tempo, operadores de plano de saúde cooperativos, não cooperativos.
existe muita diferença entre elas, principalmente na questão da gestão, uma legislação cooperativista que às vezes nos dá uma engessada. Quando você fala de cooperativa, você tem um sistema tributário diferenciado, né, que às vezes ele não se casa bem com as regras da ANS ou com as regras da Receita Federal e com a legislação cooperativista. Quando eu falo de ato cooperativo, então isso aí é um Deus nos acuda, mas isso é outro assunto. Você tem uma legislação cooperativista, né, que é a 5764, fora outras normas que já foram norteando ela de fora a fora. A legislação da ANS, várias, né, centenas de milhares, e várias normas disso aí. Então, o cooperativismo, ele tem, as cooperativas de operadores de plano de saúde já tem um quezinho a mais de dificuldade, vamos dizer assim. As decisões são colegiadas, a prestação de contas, você tem toda uma formalidade, rituais obrigatórios que têm que ser seguidos, e aí eu preciso de uma boa governança, uma boa organização para que isso aconteça. Tá? Então, as diferenças são latentes, a gente sabe disso, e isso pode trazer... a minha pergunta é, o fato de ser cooperativa torna mais difícil a operacionalização do negócio, do processo? Você acha que isso é um dificultador geral ou não? Então, fica no ar essa pergunta, vocês considerem como vocês acharem melhor aí. Fabiano, Clóvis. E vamos encerrando após a fala de vocês. Vou ser bem direto, Fabiano, Clóvis. De fato, as cooperativas, por um erro material na sua concepção, na lei das cooperativas, ela desfavorece um elemento sobre a governança corporativa, que é a composição dos seus órgãos, sociais. Que não vai demorar essa revista. Que não vai demorar. Você pode ter certeza disso aí. Foi perfeita a tua colocação, porque as operadoras de plano de saúde ainda estão ligadas à ANS em relação a esses normativos. E a maturidade da ANS em relação à governança é menor do que a do Banco Central. Vocês terem noção, recentemente, aí, no novembro do ano passado, o Banco Central já estipulou ali a profissionalização da diretoria executiva, onde ela permite que o diretor-presidente ele seja de fora do quadro social, né? Contratado. Perfeito. Isso eleva a profissionalização. Então, respondendo a tua pergunta, que é o nosso debate de hoje, as operadoras de plano de saúde que estão ligadas a esse erro material da legislação cooperativista no Brasil, que é antiga, precisa ser atualizada, de 64, ela desfavorece isso. Eu não posso ter profissionais fora do quadro social, ou seja, fora dos cooperados médicos, para assumir cargos. E a gente sabe que muitas das vezes os médicos, mesmo fazendo cursos de graduação, pós-graduação, enfim, eles não têm o DNA de quem estudou 4, 6 anos em relação à parte de estratégia, negócios, contabilidade, administração atuarial. Isso acaba fazendo com que caia naquele problema que a gente viu, que é o viés cognitivo das decisões. Verdade. Então, isso aí é um agravante. Eu encerro hoje a minha participação aqui agradecendo e trazendo isso, sim, que é mais difícil para as cooperativas de plano de saúde. Fabiano, é muito interessante. Acho que o tempo nos desfavorece, mas existe assim muita coisa a se falar a respeito, né? Porém, a gente tem aí a situação de que os cooperados eles são penalizados, por exemplo, com a questão do INSS, por exemplo, né? Então, aí o cooperado ele paga 20% de INSS, enquanto um prestador de saúde que não é cooperado, ele paga 11%. Então, acaba que, tendo essa dificuldade até de ele ter essa situação de ele querer atender a cooperativa, né? Eu vou desembolsar mais dinheiro, então tem que ter uma situação de uma reforma, digamos assim, tributária. Sim. Que possa melhorar essa situação, porque isso até das nossas primeiras falas nós acabamos falando aí sobre a dificuldade do cooperado entrar em relação ao capital social, mas também ele fica pensando nessa situação de ele pagar mais em INSS. Então, isso daí é uma dificuldade. Então, eu acho que eu peço licença de tomar a fala do Leonel, que foi assertiva na situação de que precisa de um desenvolvimento melhor, precisa de uma celeridade, inclusive, nos processos internos em função dos órgãos sociais, né? Então, eu me despeço aqui agradecendo muito ao convite e que a gente está sempre à disposição para responder a esse e outros temas
E foi muito bom estar aqui nesse horário falando sobre cooperativa. Não, obrigado, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês, Leonel Mendes, o Clóvis Leal Júnior. Vocês dois são muito bons nessa área do que fazem, apesar de não só trabalharem hoje como consultores em suas empresas, né, nessa área, mas também já terem vivenciado a prática, né, trabalharem em operadoras, e isso traz um arcabouço aí, não só técnico, mas prático do negócio. É importante falar com quem vivenciou também, não só quem só estuda, né? Mas eu estive lá dentro, eu sei como é que faz, sei como é que funciona. As dores, né? As dores, sentiu as dores, ainda sente. Isso é uma área muito complexa, né? É uma área do cooperativismo aí, que é essa área de cooperativa de operador de plano de saúde, não é só trabalho, nem como as que prestam outro serviço. Mas é complexidade muito grande, não só pelo número de normatizações da agência, que isso é bem complexo, mas é isso aí, é trabalho para todos nós. E vamos torcer porque nossas cooperativas evoluam cada vez mais e sejam melhores cada vez mais. Gente, queria agradecer aqui a presença de algumas pessoas que estão aqui no chat aí, conversando com a gente aqui, tá? O Ian Bloá, Francimara, Eliane Gomes, a Lúcia Lemos, Tatiana Oliveira. Obrigado aí pela participação. Fizeram comentários aí com a gente no nosso podcast aqui hoje. E aqui a gente vai encerrando mais uma edição aí do ContaCast, em parceria com a CBN Amazônia, que, obviamente, é uma parceria que está muito gratificante, trazendo aí para toda semana, né, um evento, um podcast, falando sobre vários assuntos do mundo contábil. E esse, especificamente, uma semana no mês de falar sobre cooperativismo. E dessa vez foi os operadores de plano de saúde cooperativas. Então, eu me despeço aqui. Obrigado pela participação de todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Saudações cooperativistas para todos. Abraço.